Olá, mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus. Alcione com vocês para mais um momento de devocional, onde a gente está fazendo a leitura do livro de Gênesis. E hoje vamos ler o capítulo 39. Então pega a tua Bíblia, ou então escuta aí do outro lado e vamos acompanhando a leitura desse capítulo. Amém? O título do texto vai falar José e a esposa de Potifar. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua vida. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor de sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formosa à vista. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxestes, veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor viu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele quem fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele,
e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Aleluia. Amém, meninas? Então essa palavra aqui ela vai contar, um pouco sobre a história de José do Egito. José do Egito tinha sido vendido pelos seus irmãos e foi escravo ali no Egito, e ele acaba se tornando, o faraó ali, o Potifar. Ele viu o quanto que Deus era com José, que tudo que José fazia prosperava. O texto ele é muito, mas muito claro, que tudo que que José fazia, prosperava, porque a mão do Senhor estava sobre José. José ele foi levado para o Egito como escravo, vendido como escravo. Quando ele chega na casa de Potifar, o que é que acontece? A mulher de Potifar quer deitar-se com ele, mas ele era fiel a Deus, porque ele diz: como eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? José, ele era um homem temente ao Senhor, e o Senhor estava com a sua mão estendida sobre a vida de José. José, ele foi jogado ali na prisão, mas chegado ali na prisão, mais uma vez, aquele homem começava a liderar, e aquele homem estava ali prosperando. Então, o que é que essa palavra quer nos ensinar? Que quando nós somos homens e mulheres tementes a Deus, quando nós andamos em obediência, quando nós andamos em retidão à palavra do Senhor, aonde nós formos, nós iremos prosperar. Não por causa de nós, mas porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos andar sempre em retidão, em temor, em obediência ao nosso Deus, para que nós possamos ser cada vez mais prósperos, porque aonde José ia, ele prosperava, porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Mesmo que venham acusações, mesmo que venham perseguições, mas se você está em obediência ao Senhor, se você está andando em obediência, em retidão à palavra de Deus, não se preocupa, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, e aonde tu fores, tu irás prosperar. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra venha entrar no teu coração.